Pessoas dizem, Dr. Joe, eu estou no desconhecido. Eu não consigo prever meu futuro. E eu sempre respondo da mesma forma. A melhor maneira de prever seu futuro é criá-lo, não no conhecido, mas no desconhecido. Então, quantas pessoas nessa audiência acreditam na ideia de que a maneira como você pensa tem algum efeito na sua vida? Estou apenas curioso. Então, estou no lugar certo. Então, todo esse conhecimento que você está aprendendo esta semana, toda vez que você aprende algo novo, você faz novas conexões no seu cérebro. É isso que é aprender. E o laureado com o prêmio Nobel Kandel, no ano 2000, descobriu que quando as pessoas aprendem apenas uma informação, elas dobram o número de conexões em seu cérebro, passando de 1.300 conexões para 2.600 conexões. Mas se eles não revisassem essa informação, se não a repetissem, se não pensassem sobre isso, esses circuitos seriam eliminados em poucas horas ou dias. Então, se aprender é fazer novas conexões sinápticas, então lembrar é manter e sustentar essas conexões. E agora, eu sei que se você der às pessoas informações científicas sólidas, e a ciência é a linguagem contemporânea do misticismo, a ciência desmistifica o místico. E se você puder combinar um pouco de física quântica com um pouco de neurociência, com um pouco de neuroendocrinologia, com um pouco de psiconeuroimunologia, um pouco de epigenética, todas essas novas ciências apontam para a possibilidade, e à medida que as pessoas começam para engajar informações, conhecimento filosófico, teórico, dados intelectuais. À medida que eles fazem essas novas conexões em seu cérebro, se puderem se virar para a pessoa ao lado e explicar o que acabaram de aprender, eles estão ativando e conectando esses circuitos em seu cérebro, instalando o hardware neurológico em preparação para a experiência. Então, quando eles aplicam o que aprenderam, quando personalizam isso, quando demonstram de alguma forma, eles vão ter que modificar seus comportamentos. Se eles conseguirem alinhar comportamentos e intenções, ações e pensamentos, mente e corpo, terão uma nova experiência. E no meio de uma experiência, todos os seus 5 sentidos te conectam ao ambiente externo. E enquanto seu cérebro está reunindo todos esses dados sensoriais vitais, todas essas informações voltam rapidamente, de volta ao seu cérebro, e as selvas de neurônios começam a se organizar em redes. No momento em que esses neurônios se conectam, reforçando e aprimorando os circuitos filosóficos que foram criados, o cérebro produz uma substância química. E essa substância química é chamada de sentimento ou emoção. E agora você está ensinando seu corpo quimicamente a entender o que sua mente compreendeu intelectualmente. Podemos dizer que o conhecimento é para a mente e experiências para o corpo. E, naquele momento, você está incorporando a verdade daquela filosofia, instruindo quimicamente seu corpo a entender o que sua mente compreendeu intelectualmente. E no momento em que você sente essa emoção, você está literalmente sinalizando novos genes e novas maneiras, e você está reescrevendo o programa biológico. Mas se você já fez isso uma vez, significa que você deve ser capaz de fazer de novo. E se você puder repetir qualquer experiência repetidamente, você vai condicionar neuroquimicamente sua mente e corpo para funcionarem como um só. E quando você fez algo tantas vezes que seu corpo agora sabe como fazer isso melhor do que sua mente, agora você está dominando essa filosofia. Está dentro de você. É algo natural. Você praticou isso tantas vezes que não precisa mais pensar conscientemente sobre isso. Você sabe como fazer isso, mas nem sabe como você sabe, porque agora é um programa subconsciente. Então, nosso trabalho é passar de filósofo a iniciado e a mestre, do conhecimento à experiência e à sabedoria, de mente a corpo a alma, de pensar a fazer a ser, aprendendo com a cabeça, praticando com as mãos e sabendo de cor. E você e eu temos toda a maquinaria biológica e neurológica para fazer isso. E eu posso te dizer agora que pessoas comuns ao redor do mundo estão fazendo o incomum, estão se curando de doenças fatais, revertendo cicatrizes e feridas que eram de experiências passadas, criando vidas melhores para si mesmas e novas oportunidades. E tendo experiências místicas que transcendem a linguagem,
Então, o que eu gostaria de fazer hoje é que eu vou desenvolver conceitos e ideias. E quando eu vejo você entender esse conceito ou ideia, e você passa de padrões de ondas cerebrais beta para padrões de ondas cerebrais alfa, eu sei então que você está consolidando essa informação neurologicamente no seu cérebro, e você vai começar a ativar e conectar esses circuitos no seu cérebro em preparação para as experiências. Você vai começar a instalar o hardware neurológico no seu cérebro para que no seu futuro você possa acessar esses circuitos e fazer algo diferente. Então, se nós estabelecermos as condições no ambiente e você faz com que seus comportamentos correspondam às suas intenções, deve haver algum tipo de transformação de alguma forma, e então, quando você voltar para a sua vida, sua biologia será maior do que as condições da sua vida. Então, quantas pessoas aqui acreditam na ideia de que seus pensamentos têm algo a ver com seu destino? Você acredita? Bem, você pensa de 60 mil a 70 mil pensamentos em um dia. Desses 60 mil a 70 mil pensamentos que você tem em um dia, 90% desses pensamentos são os mesmos pensamentos do dia anterior. Se crê que seus pensamentos influenciam seu destino, e 90% dos seus pensamentos são os mesmos, então sua vida deve permanecer a mesma, sim ou não? As mesmas escolhas vão levar aos mesmos comportamentos. Os mesmos comportamentos criam as mesmas experiências. Sim, mesmas experiências vão produzir emoções, sim ou não. E essas mesmas emoções vão impulsionar os seus próprios pensamentos e sua biologia, seu neurocircuito, sua neuroquímica, seus hormônios e até mesmo sua expressão genética vão permanecer os mesmos. Um princípio da neurociência diz que células nervosas disparam e conectam juntas. Se você pensar igual, fazer escolhas iguais, repetir comportamentos iguais, criar experiências iguais, isso marca as mesmas redes de neurônios nos mesmos padrões, tudo para a sensação familiar chamada você, e você faz isso repetidamente. Eu não sei, vamos ser conservadores. Você concordaria que começará a programar seu cérebro em uma assinatura muito finita? E essa assinatura finita é chamada de sua identidade, sua personalidade. É a caixa do cérebro, pensamentos, comportamentos e emoções frequentemente conectados, adquirido repetição frequente. Como você age e como você se sente é chamado de sua personalidade. E sua personalidade cria sua realidade pessoal. Então, a personalidade presente que está sentada aqui hoje, chamada você, criou a realidade pessoal atual, chamada sua vida, sim ou não? Então, se você quisesse criar uma nova realidade pessoal, uma nova vida, você teria que mudar a sua personalidade, sim ou não? O que significa que você vai ter que começar a pensar sobre o que tem pensado e mudá-lo, sim ou não? Você vai ter que se tornar consciente dos seus hábitos e comportamentos inconscientes e se tornar tão ciente deles que você não volte a ficar inconsciente novamente. E então você vai ter que olhar para essas emoções que o mantêm ancorado ao passado e decidir: essas emoções pertencem ao meu futuro. Então, a maioria das pessoas tenta criar uma nova realidade pessoal com a mesma personalidade. E isso não funciona. Você, literalmente, tem que se tornar outra pessoa. Seu cérebro é organizado para refletir tudo o que você sabe na sua vida. Seu cérebro é um registro do passado. É um artefato de tudo que você aprendeu e experimentou até este momento. Você ainda está comigo. Então, se você não está sendo definido por uma visão do futuro, você fica preso aos antigos circuitos do seu passado, e você será imprevisível na sua vida. E se os sentimentos e emoções são o produto final de experiências passadas, e podemos lembrar melhor das experiências porque conseguimos lembrar como elas nos fazem sentir no momento em que você acorda de manhã e volta aos seus sentidos, e fica deitado na cama. E você começa a pensar em todos os seus problemas conectados a pessoas, lugares, condições, coisas. Quando você sente familiar chamado você está no seu passado. E se essas emoções estão dirigindo seus pensamentos e você não pensa melhor do que como se sente, então você está pensando no passado. Sim ou não? E você acabou de me dizer que acredita que seus pensamentos têm algo a ver com seu destino. Se você não consegue pensar além de como se sente, seu passado é seu futuro. Como você pensa e como você se sente é chamado de estado de ser.
que os pensamentos são o vocabulário do cérebro e os sentimentos são o vocabulário do seu corpo. Esse ciclo de pensar e sentir cria seu estado de ser. Agora pense sobre isso. Se seu cérebro é um registro do passado programado para ser de uma certa maneira, porque a maioria das pessoas está pensando, agindo e sentindo da mesma maneira, e eles têm emoções com as quais se tornaram tão familiares que nem sabem que se sentem culpados. É assim que eles se sentem. Eles nem sabem que estão infelizes, porque é assim que se definem. E se essas emoções estão dirigindo seus pensamentos, ativando os mesmos circuitos no cérebro, disparando na mesma sequência exata, padrões e combinações, ativando e conectando esses circuitos para produzir certos químicos, para que eles sintam mais sofrimento e mais culpa. No momento em que sentem mais culpa e mais sofrimento, eles dizem: uau, estou me sentindo muito mal. Então eles pensam que mais pensamentos são iguais a como se sentem. Você ainda está comigo? E o ciclo de pensar e sentir cria seu estado de ser. E a redundância desse processo condiciona o corpo a se tornar subconscientemente a mente. E agora todo o seu estado de ser está no passado. E eles não conseguem ir para um novo futuro segurando as emoções do passado. Agora, seu corpo é a sua mente inconsciente e ela não sabe a diferença entre uma experiência na sua vida que cria uma emoção e uma emoção que você está criando apenas com o pensamento. Então o corpo acredita que está na mesma experiência do passado. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E se o corpo foi condicionado a ser a mente, o corpo literalmente está no passado. Quantas pessoas entendem? Então mudar significaria que você teria que ser maior do que seu corpo? Sim ou não? Maior do que as emoções que te mantêm preso ao passado e maior do que aqueles hábitos que te fazem correr inconscientemente para o mesmo futuro. Todos vocês tiveram experiências na vida que produziram uma emoção forte, sim ou não? Seja um trauma ou uma traição, ou um choque, ou algo incrível que acontece. No momento em que você se sente diferente por dentro, você presta atenção no que causou isso do lado de fora. E no momento em que isso acontece, o cérebro tira uma foto, e isso é chamado de memória. Então, quanto mais forte o quociente emocional de uma experiência, maior é a memória de longo prazo. Sim ou não? Então as pessoas têm uma reação a alguém ou algo em suas vidas, e elas não sabem como controlar sua reação emocional. E elas permitem que essa reação emocional persista por horas ou dias. Você sabe como isso se chama? Isso se chama humor. O que há de errado com você? Estou de mau humor. Sério? O que há de errado? Eu pensei que você nunca perguntaria: aconteceu uma coisa comigo. Assim, dias. E estou memorizando minha reação emocional. Sim ou não? E se você mantiver esse mesmo período refratário de substâncias químicas por semanas ou meses, isso é chamado de temperamento. Por que ele é tão amargo? Tá tão bravo? Eu não sei. Vamos perguntar a ele. O que há de errado com você? Aconteceu uma coisa comigo há 7 meses e estou tendo uma longa reação emocional. Sim ou não? E se você mantiver esse mesmo período refratário de emoções por anos a fio, isso é chamado de traço de personalidade. E a personalidade da maioria das pessoas é definida por suas experiências passadas e eles demonstram suas emoções de forma aberta porque é assim que acham que são. Você ainda está comigo? Então você diz a eles: amigo, por que você é assim? E eles dirão: eu sou assim porque essa experiência aconteceu comigo há 10 anos. O que do ponto de vista biológico significa que eu tive um evento na minha vida que me alterou e eu não consegui mudar desde aquele momento, sim ou não? Então pense sobre isso. As pesquisas mais recentes sobre memória, as pesquisas mais recentes nos dizem que 50% do que você fala sobre seu passado nem é verdade. Você inventa isso, essa memória ela é criativa. Então, muitas pessoas estão revivendo um passado que nem sequer tiveram. Quantas pessoas entendem? Então você acorda de manhã e pensa: espera. Eu não sinto nada. Oh Deus, eu me sinto um pouco culpado e triste. E então, no momento em que você sente essa emoção, você está no seu passado, porque as emoções são o registro do passado, sim ou não? E se essas emoções estão dirigindo seus pensamentos e comportamentos, você vai ser previsível na sua vida, porque seu passado vai ser seu futuro. Quantas pessoas entendem agora? Então você pensa em um pensamento inseguro.
Se sentir inseguro, realmente se sente inseguro. Então você vai gerar mais pensamentos inseguros. Faz você produzir mais substâncias químicas para se sentir inseguro. Sentimentos dirigem pensamentos e então você vai continuamente programar seu cérebro, porque continua pensando da mesma maneira. E você continuamente condiciona seu corpo emocionalmente ao passado. Quantas pessoas entendem? Então todo o seu estado de ser está no passado. E se você não estiver sendo definido por uma visão do futuro, então seu passado será seu futuro. Então, para mudar, você precisa ser maior do que seu corpo, maior do que o corpo condicionado ao passado. Então você acorda de manhã, no momento em que você volta aos seus sentidos, olha para quem está e diz: "Oh, Deus, como eu cheguei aqui? Quem é essa pessoa?" Então você diz: "Deixa eu pensar em todos os meus problemas, me sinto como eu mesmo." O que você faz? Eu vou te contar. Você vai em busca de si mesmo. E então checa seu WhatsApp. Depois checa seu Twitter, depois checa seu Facebook, depois checa suas mensagens, depois checa um e-mail, depois checa o outro e-mail, e então você checa seu Instagram e depois tira uma foto do seu feed e posta no Facebook. E então você tuita algo. E agora você está realmente conectado ao seu passado, presente, realidade, sim ou não? Então você se levanta do mesmo lado da cama porque você dorme do mesmo lado. Você coloca seus chinelos, se coça da mesma forma que coloca seu roupão, e você tem o pensamento do banheiro, e a próxima coisa que você sabe é que seu corpo segue sua mente direto para o banheiro, sim ou não. E então, quando você está no banheiro, você tem essa visão do seu futuro, a cafeteira. A próxima coisa que você sabe é que seu corpo segue sua mente até a cafeteira, sim ou não. E então, enquanto você está bebendo seu café, você tem a visão do chuveiro. E a próxima coisa que você sabe é que está nu e está no chuveiro, lavando-se da mesma forma de sempre. E então, enquanto você está no chuveiro, você tem essa visão incrível de si mesmo vestido e do que você vai usar. E lá está você, vestido. E então você volta devagar para a cozinha e bebe lentamente aquele café da sua caneca. Sabe? Aquele que ninguém toca. E então você come cereal virado da mesma forma, na mesma cadeira, com a mesma colher. E então, claro, você checa alguns e-mails, assiste às notícias para se lembrar de como o mundo é ruim. Entra no carro, dá ré, dirige para o trabalho da mesma forma. Vê as mesmas pessoas que apertam os mesmos botões emocionais. As pessoas usam seus chefes para reafirmar sua dependência de julgamento. Eles usam seus inimigos para reafirmar sua dependência de ódio. Eles usam seus colegas de trabalho para reafirmar sua dependência de competição. Eles usam seus amigos para reafirmar sua dependência de sofrimento. Eles usam seus pais para reafirmar sua dependência de culpa. Eles fazem as mesmas coisas que memorizaram e fazem bem. Então eles terminam o trabalho, dirigem para casa, param no supermercado, entram no supermercado e viram à direita, porque 95% das pessoas que entram em um supermercado viram à direita. Então você vira à direita, então você compra a mesma comida, vai para casa, cozinha a mesma refeição, come a mesma comida, senta na mesma cadeira, assiste aos mesmos programas de televisão favoritos, você termina, liga para sua irmã e reclama sobre como foi ruim o seu dia. E então ela reclama de volta e você reclama com ela. Se prepara para dormir. Coloca loções, poções, cremes, escova os dentes. Passa fio dental. Você se deita e vai dormir. Você acorda na manhã seguinte e lá vamos nós de novo. Sim ou não? Então o seu cérebro mudou de alguma forma naquele dia. Podemos dizer que você estava pensando os mesmos pensamentos, realizando as mesmas ações, vivendo pelas mesmas emoções, mas secretamente esperando que sua vida mudasse. Então, se um hábito é um conjunto redundante de pensamentos, comportamentos e emoções automáticos e inconscientes que são adquiridos por meio de repetição frequente, um hábito é quando você fez algo tantas vezes que seu corpo agora sabe como fazer isso melhor do que sua mente. Você concorda? Então, no momento em que você acorda e tem feito isso por 20 anos, seu corpo está no piloto automático e ele está te arrastando para um futuro previsível baseado no que você fez no passado. Sim ou não? E podemos pegar seu passado, levantá-lo e colocá-lo no seu futuro. E você sabe como isso se chama? Karma. Porque você está vivendo a mesma vida todos os dias e perdeu sua vontade por um programa
Comportamentos automáticos, reações emocionais, comportamentos inconscientes, crenças, percepções e atitudes que funcionam exatamente como um programa de computador. E agora eles vão tentar mudar suas vidas com 5% de sua mente consciente, trabalhando contra 95% do que programaram, inconscientemente. Podem pensar positivamente o quanto quiserem. Eles podem dizer, eu sou rico. Eu sou rico. E esse pensamento vai parar bem no tronco encefálico e nunca vai chegar ao corpo, porque o corpo está programado para o passado. Então, se você não está sendo definido por uma visão do futuro, no momento em que você acorda de manhã e vê as mesmas pessoas, vai aos mesmos lugares e faz exatamente a mesma coisa na mesma hora todos os dias, não é mais sua personalidade que está criando sua realidade pessoal. Agora, é sua realidade pessoal que está criando sua personalidade. Porque é o seu ambiente que está fazendo você pensar e sentir-se igual a tudo que você conhece. Quando você estiver pensando e sentindo-se igual a tudo que você conhece, você continua criando mais do mesmo. Cada pessoa na sua vida, cada coisa, cada objeto, cada lugar, tem uma rede neurológica no seu cérebro que está mapeada porque você as viveu. Então vê seu chefe, vê seu parceiro, está em sua casa, está dirigindo seu carro, está reagindo a alguém ou a algo. Vê essa pessoa. É o seu ambiente externo que está ativando diferentes circuitos no seu cérebro, fazendo você pensar igual a tudo que você conhece. Então, enquanto estiver pensando igual a tudo que você conhece, você continua criando mais do mesmo. Para mudar, para realmente mudar, é ser maior do que o seu ambiente, ser maior do que as circunstâncias na sua vida, ser maior do que as condições no seu mundo. E toda grande pessoa na história entendeu isso. Então, no momento em que você está sendo definido por uma visão do futuro, e essa visão é maior do que as condições do seu ambiente, então você teria que concordar comigo. Você não está mais no seu passado. Vai ser maior do que as condições do seu ambiente. Então, se você não está sendo definido por uma visão do futuro, e o que é necessário para ser definido por uma visão do futuro? Número 1, uma intenção clara. Vamos lá, todos vocês já fizeram isso. Você se perguntou como seria ser rico, ser saudável, ser livre, estar em um novo relacionamento. No momento em que você faz essa pergunta para o lobo frontal, de repente, o centro criativo do cérebro é ativado e foi isso que você fez. Você disse, oh meu Deus, deixe eu apenas estar aberto a uma resposta. E o lobo frontal tem conexões com todas as outras partes do cérebro. E como um grande maestro de sinfonia, ele começa a ativar diferentes redes de neurônios que já estão mapeadas no seu cérebro, das coisas que você aprendeu e das experiências que teve na sua vida. E ele junta tudo isso de forma harmoniosa e você obtém uma visão. E isso é chamado de intenção. Você está selecionando um novo potencial no campo quântico que você ainda não experimentou. Pessoa apaixonada. No momento em que ela tem essa visão, o pensamento se torna a experiência. E o produto final de uma experiência é uma emoção, e eles começam a sentir as emoções do futuro antes que isso aconteça. Quando você sente isso, você está elevando sua energia e seu corpo está recebendo uma amostra do futuro. E quando você combina uma intenção clara com uma emoção elevada, você acaba de mudar seu estado de ser, de viver na sua realidade passada e presente. Para viver na sua realidade futura e presente, é só o começo. Porque todo mundo nesta audiência se sentou e disse, ok, que escolhas eu tenho que fazer? Deixe-me revisá-los na minha mente. Disse, que comportamentos eu tenho que demonstrar? Quais são as coisas que eu tenho que fazer? Que metas eu quero alcançar? Que você começou a escrever metas e experiências, você começou a se sentir mais elevado, você fez algo realmente brilhante. Você escreveu os pensamentos que não queria mais pensar. Você se tornou consciente daqueles pensamentos inconscientes que diziam eu não consigo, nunca farei, não funcionou no passado, eu vou começar amanhã, eu não estou afim. E você se tornou tão consciente desses pensamentos inconscientes, eles nunca passariam despercebidos pela sua consciência. Que escolhas eu tenho que evitar? E você começou a se tornar consciente das escolhas inconscientes que vinha fazendo o dia todo, e você se tornou tão consciente delas que não voltaria a ficar inconsciente novamente. E então você disse, comportamentos e coisas eu vou evitar e mudar. E você os revisou. Quais experiências eu sei que preciso evitar no meu ambiente? E quais emoções me levarão a um denominador mais baixo?
E a cada dia você revisava quem você não queria mais ser e quem você queria ser, e repetidamente você continuava fazendo isso. E você sabe o que você fez. Desistiu dos seus compromissos sociais. Você pode não ter dormido até tarde. Você pode ter sido um pouco mais apaixonado porque estava colocando sua atenção e sua energia no futuro em vez de no passado. Isso repetidamente. E de repente você começou a receber sinais no seu mundo. Pequenas sincronicidades, pequenas coincidências, pequenos sinais que o seu ambiente estava refletindo de volta para você que você estava no caminho certo. E então chegou um momento em que você soube que ia acontecer e você tirou o pé do acelerador. No momento em que você fez isso, você queria que a experiência viesse até você. E não se tratava mais da coisa material que você criou ou da riqueza. Foi o fato de que você conseguiu fazer isso. E no momento em que essa experiência chegou, você sentiu a emoção e se sentiu mais completo. E você estava mais generoso, mais amoroso, mais atencioso, mais presente e mais perdoador na sua vida, porque você se sentia melhor consigo mesmo. Então agora, aqui está a minha pergunta. Pense em um momento da sua vida em que você estava sendo definido por uma visão do futuro. Você viu isso e não aconteceu. O que aconteceu então? Você teve uma intenção clara? Se inspirou, se emocionou. Você estava em um estado novo de ser. E então você sabe o que aconteceu. Eu vou te contar. Você ficou ocupado. Você não tinha tempo suficiente para isso. Você sabe, você tinha pessoas para ver, lugares para ir, coisas para fazer, festas e jantares. E você se distraiu com o seu ambiente externo. Ou simplesmente não estava afim em um dia porque estava cansado, ou tinha dor de cabeça, ou teve uma briga com alguém 3 dias atrás. E tudo isso significa que foi o seu corpo, o seu ambiente no tempo que te desmotivou daquela visão de futuro. E no momento em que você se encolheu de volta à mediocridade, você encontrou pessoas na sua vida que fizeram o mesmo. E as pessoas se usam umas às outras para reafirmar sua dependência do sofrimento e da vitimização. Nós chamamos isso de normal. Então, a parte mais difícil sobre a mudança é não fazer a mesma escolha que você fez no dia anterior. E aqui está o eu antigo. E aqui está o eu novo. E você precisa atravessar um rio. E no momento em que você decide fazer uma escolha diferente, prepare-se, porque vai se sentir desconfortável. Vai haver talvez alguma incerteza. Vai parecer um pouco estranho. Vai se tornar um pouco imprevisível. No momento em que você diz, eu vou fazer isso ou eu vou mudar, e você decide fazer essas mudanças, você simplesmente entrou nesse rio. E se o corpo foi condicionado a ser a mente, o servo agora é o mestre. Agora o corpo está no comando. E adivinha o que acontece no momento em que você entra no desconhecido? O corpo diz, uau, isso não parece certo. E ele começa a enviar sinais de volta para o cérebro. E você começa a ouvir vozes na sua cabeça. E essas vozes são, comece amanhã, isso não parece certo. É culpa da minha mãe. É culpa do meu ex-marido. Isso é muito difícil. O que há de errado comigo? A mente analítica começa a funcionar. E são os mesmos pensamentos que você sempre teve. Está acontecendo nos bastidores da sua consciência, mas agora você está ciente deles. E se você responder a esse mesmo pensamento, como sempre faz, o mesmo pensamento vai levar à mesma escolha. A mesma escolha vai levar ao mesmo comportamento. O mesmo comportamento vai criar a mesma experiência. A mesma experiência vai produzir a mesma emoção. E então as pessoas dizem, isso parece certo. Não, isso parece familiar. Ir do eu antigo para o eu novo é a morte neurológica, biológica, química, hormonal e genética do eu antigo. E as pessoas me dizem o tempo todo, doutor, eu estou no desconhecido. Eu não consigo prever meu futuro. E eu sempre respondo da mesma maneira. A melhor maneira de prever seu futuro é criá-lo, não no conhecido, mas no desconhecido. E se sentir confortável nesse lugar é a maestria. Que pensamentos você quer disparar e conectar em seu cérebro? E colocar sua atenção por trás, quais comportamentos você quer demonstrar em um dia, em uma vida? E à medida que você começa a ensaiar esses comportamentos na sua mente, e você está realmente presente, o cérebro não sabe a diferença entre a experiência que está acontecendo lá fora e a experiência que está acontecendo aqui dentro. E agora você está instalando o hardware neurológico para olhar,
Tipo, a experiência já ocorreu. E agora, seu cérebro não é mais um registro do passado. Agora é um mapa para o futuro. E então a última parte é a parte difícil. Porque você pode ensinar seu corpo emocionalmente como será esse futuro antes que se torne manifesto. Isso significa que você não pode esperar pela sua riqueza para sentir abundância e valor. Você não pode esperar pelo seu sucesso para sentir empoderamento e gratidão. Você não pode esperar pelo seu novo relacionamento para sentir amor. Você não pode esperar pela sua cura para sentir plenitude. Você não pode esperar por um momento místico para sentir admiração. Esse é o antigo modelo de realidade, de causa e efeito. Esperando por algo fora de nós, eles nos dão alívio do vazio ou da dor que sentimos dentro de nós. No momento em que nos sentimos melhor por dentro, prestamos atenção em quem ou no que causou isso. E isso é chamado de memória. Isso é física newtoniana. Causa e efeito. O modelo quântico da realidade é sobre causa e efeito. No momento em que você começa a se sentir digno e abundante, você está magnetizando sua riqueza. No momento em que você está empoderado em um estado de gratidão, você está caminhando em direção ao seu sucesso. No momento em que você está apaixonado por si mesmo e apaixonado pela vida, você vai criar um igual. No momento em que você está maravilhado com o momento, você vai ter uma experiência mística. E o momento em que você se sente inteiro e completo é quando sua cura começa. E isso está causando um efeito. E não há uma pessoa nesta sala que seja tão especial a ponto de ser excluída dessa equação. Quantas pessoas entendem? Você pode acreditar em um futuro que você ainda não pode ver ou experimentar com seus sentidos, mas que você já pensou tantas vezes na sua mente que seu cérebro está literalmente mudado para parecer que o evento já ocorreu. Isso é possível. As pesquisas mais recentes em neuroplasticidade e neurociência dizem que você pode mudar seu cérebro apenas pensando. E você pode se apaixonar por um potencial futuro no campo quântico. E quantos potenciais existem no campo quântico? E você pode começar a abraçar emocionalmente essa realidade futura antes que ela se manifeste a tal ponto que seu corpo, como a mente inconsciente, comece a acreditar que está vivendo nessa realidade futura no momento presente. E você está sinalizando novos genes e novas maneiras de mudar seu corpo para parecer assim. A experiência já ocorreu? Isso é possível? Sim, pesquisas em epigenética dizem que isso é possível. Agora pense sobre isso. Há evidências físicas no seu cérebro e corpo que fazem parecer que a experiência já aconteceu. Agora, seu cérebro e corpo não estão mais vivendo na realidade do passado ou do presente. Eles estão vivendo em uma realidade presente futura. E então, se há evidências físicas no seu cérebro e corpo que fazem parecer que a experiência já ocorreu, você pode relaxar, porque a experiência vai te encontrar e vai chegar de uma maneira que você menos espera. Porque se você pode esperar por isso, não é nada novo. Isso tem que abalar seu mundo. Tem que te pegar de surpresa. Tem que sair. Que o que você fez dentro de você produziu algum efeito fora de você. E no momento em que você correlaciona as mudanças que fez dentro de você com o efeito que produziu fora de você, você vai prestar atenção no que fez. E você vai fazer isso de novo. Então isso é chamado de empoderamento. Então pense sobre isso. Você concordaria então que se o ambiente controla a maioria dos pensamentos e sentimentos das pessoas, se a maioria das pessoas está pensando e sentindo da mesma maneira, eles condicionaram seu corpo para se tornar a mente. E se eles estão em um programa vivendo em um futuro previsível, baseado no que fizeram no passado e nunca estão no momento presente, eu afirmo que, quando você não está no momento presente, você está rodando um programa. Você concordaria então? Pode ser uma boa ideia. Para você, quando estiver se definindo como uma visão do futuro, que você se sente e feche os olhos e se desconecte do seu ambiente externo. Coloque uma música suave ao fundo, tampe os ouvidos para que haja menos informação sensorial entrando no seu cérebro. E você concordaria então se você não está cheirando nada, nem provando nada ou comendo algo. E você não está experimentando nada no seu ambiente e sentindo então, de repente, seu mundo interior vai começar a se tornar mais real do que seu mundo exterior. E se você puder entregar seu corpo ao momento presente,
Então você teria que concordar. Você está definindo sua vida apenas pelo pensamento. E não é mais o seu ambiente externo que controla como você pensa e sente. Agora você está mudando seu ambiente interior para ser maior do que seu ambiente exterior, seu corpo e o tempo. Quantas pessoas entendem? E é isso que usamos no modelo de mudança e se chama meditação. Então imagine a palavra meditação. Literalmente significa se familiarizar com. É isso que significa. Então, se você está sentado na sua meditação e se tornando consciente dos seus pensamentos inconscientes, e eles estão se tornando tão familiares para você, você está em uma meditação. Mas esses pensamentos têm acontecido nos bastidores da sua consciência o tempo todo. Mas a maioria das pessoas está muito distraída pelo seu ambiente externo. Então, se você está sentado em uma meditação e se tornando consciente e familiar com seus hábitos e comportamentos automáticos, o que sai da sua boca, se você está sentado aí, se tornando tão consciente desses programas inconscientes, você teria que concordar comigo. Provavelmente você não vai ficar tão inconsciente novamente. E se você está se tornando consciente de que, meu Deus, eu tenho sofrido e me sentido culpado e como uma vítima nos últimos 30 anos da minha vida, e eu nem sabia que me sentia assim, você concordaria? No momento em que você consegue observar esses estados de mente e corpo, você não é mais o programa. Você é a consciência observando o programa e está começando a objetivar seu eu subjetivo. Você está se vendo através dos olhos de outra pessoa e está se desconectando do programa biológico. E se você então dissesse, qual é a maior expressão de mim mesmo que eu posso apresentar ao mundo? Qual é a visão do meu futuro? E você começou a ativar e conectar esses circuitos no seu cérebro, decidindo quais pensamentos você realmente quer prestar atenção, instalando o hardware, sentando-se e ensaiando as escolhas e comportamentos que você vai fazer em um dia. O ato de ensaiar mentalmente, então, começa a instalar o hardware neurológico no seu cérebro. E se você continuar repetindo isso, o hardware se torna um programa de software. E de repente, quem sabe, você pode pensar como uma pessoa ilimitada. Você pode agir como uma pessoa abundante porque instalou os circuitos, não é? Você preparou seu cérebro para o futuro. E se você continuar fazendo isso repetidamente, isso começará a se tornar familiar para você. E se todos os dias você estivesse cultivando uma emoção elevada e ensinando seu corpo como seria seu futuro antes da experiência real, se você continuasse fazendo isso repetidamente, isso se tornaria familiar para você. E se você estivesse trocando sofrimento por liberdade, dor por alegria, e continuasse criando essas emoções, ficaria mais fácil para você se sentir assim. E se a forma como você pensa e como você se sente cria seu estado de ser, quando você se levantou da sua meditação e conseguiu manter aquele estado modificado de mente e corpo o dia todo, prepare-se. Porque algo incomum vai acontecer na sua vida. É a lei. E isso virá de uma maneira que você nunca antecipou ou esperou. Porque se você pode antecipar, prever ou esperar por isso, não é nada novo. É o desconhecido. E quando a experiência chega e te surpreende, e você sente a energia e a emoção daquela experiência, isso vai te inspirar a querer criar novamente. E você olhará para todo o seu passado quando essa experiência cair do céu, e você não vai querer mudar nada no seu passado, porque isso te trouxe até o momento presente. E esse é o momento em que o passado não existe mais. Quantas pessoas entendem? Eles fizeram um experimento onde pegaram um grupo de curadores e especialistas em oração. E oração e cura são habilidades. Quanto mais você pratica, melhor você fica nisso. Então, eles colocaram esses 3 frascos de DNA bem na frente desses curadores e especialistas em oração. E disseram a essas pessoas que agora havia DNA nesses frascos. E o que queremos que você faça com sua mente, com sua intenção, é que queremos que você veja esse DNA. Gire e desenrole na sua mente e continue tendo a intenção de ver o DNA girar e desenrolar. Então, eles praticaram isso repetidamente. Quando eles checaram o DNA, adivinha o que aconteceu? Nada. A intenção não fez nada para mudar o DNA. Então eles disseram,
Ok, o que queremos que você faça agora é criar uma emoção elevada como compaixão, amor, bondade, liberdade, alegria, gratidão, e queremos que você apenas irradie essa energia além do seu corpo e continue fazendo isso. Queremos ver se isso vai afetar o DNA. Eles fizeram isso repetidamente, mantendo aquele estado elevado. Quando eles verificaram o DNA, adivinha o que aconteceu? Nada. Uma emoção elevada. Não fez nada para mudar o DNA. Mas quando eles disseram a eles, queremos que você veja o DNA, desenrole, e então entre em contato com a sensação de como seria se realmente desenrolasse. Antes da experiência, 25% do DNA se desenrolou. Veja, os pensamentos que você pensa são a carga elétrica no campo quântico, e os sentimentos que você emite são a carga magnética no campo quântico. E como você pensa e como você se sente emitem uma assinatura eletromagnética que influencia cada único átomo da sua vida. O pensamento envia o sinal para fora e o sentimento traz o evento de volta para você. Então a pergunta é: o que você está transmitindo a cada momento na sua vida? Porque se você está andando por aí na escassez ou no sofrimento, você está dizendo ao campo unificado: ó, inteligência universal infinita, doadora da vida, eu estou transmitindo sofrimento para o campo. Traga-me uma experiência de sofrimento, mas traga de uma maneira que eu menos espero. Isso me surpreende e não deixa dúvida de que veio de você, então eu posso sofrer um pouco mais. Então não somos punidos por nossos pecados, e o pecado é uma atitude, e uma atitude é como você pensa e sente. Pense sobre isso. A maioria das pessoas, então, todo o seu estado de ser está no passado, e sua energia está no passado. Então, se onde você coloca sua atenção é onde você coloca sua energia, e se você tem toda a sua atenção nas suas emoções que te mantém ancorado ao passado, então toda a sua energia está no passado. E se você acorda de manhã e começa a pensar em todas as pessoas que você tem que ver, nos lugares que você tem que ir e nas coisas que você tem que fazer, na sua realidade familiar conhecida, e você mantém sua atenção em todos esses conhecidos, então sua atenção está projetando um futuro previsível e conhecido. E isso significa que você tem muito pouca energia no momento presente para criar, porque toda a sua energia está ou no passado ou no futuro, e nenhuma energia no momento presente. Então, eu quero falar sobre o ponto ideal do generoso momento presente, porque todos os potenciais no campo quântico existem no momento presente. Quando você está presente no momento, é que você será capaz de criar um novo futuro. E você sabe quando alguém está presente na sua vida, porque está prestando atenção em você. E você sabe quando alguém não está presente na sua vida, porque não está prestando atenção em você. Então aqui está aquela inteligência infinita que vive dentro de você e ao seu redor, o campo quântico, o campo unificado, como você quiser chamar. É tanto pessoal quanto universal. Está dentro de você e ao seu redor. É a própria inteligência que mantém seu coração batendo, digerindo sua comida e organizando todas aquelas trilhões de funções enquanto você está aqui e tem um livre-arbítrio. É o doador da vida. Mas é também a mesma inteligência que está criando as nebulosas fantasmas, fazendo as flores florescerem. É pessoal e universal. Está dentro de você e ao seu redor, e é onipresente. Porque está em um reino além do espaço e do tempo. Nesse reino está completamente presente. Então aqui está, bem aqui, e a atenção da maioria das pessoas está em alguém, em algo, em algum lugar e em algum momento. E eles nunca olham para isso. Porque toda a atenção deles está voltada para se tornar alguém, ser alguém. Possuir algo, viver em algum lugar, estar em algum momento futuro. Eles nunca confrontam essa inteligência, porque eles nunca estão presentes com isso. E fizemos mais de 8.000 exames de cérebro. E posso te dizer sem dúvida, que você está no seu melhor absoluto quando vai além de si mesmo. Que é o momento em que uma pessoa deixa de ser alguém e se torna ninguém. De alguém para ninguém. De algo para nada, de algum lugar para lugar nenhum, de algum momento para nenhum momento. Esse é o momento em que eles tiram a atenção do seu mundo exterior. E eles se alinham no momento presente, sua pura consciência. E agora o observador que está observando tudo isso na vida diz: ó, você está presente comigo. Agora, eu consigo ver o que você quer criar. Então, se você quer esconder o divino em algum lugar,
Para o ser humano, o melhor lugar para escondê-lo é dentro de você, porque eles vão procurar em todo lugar, exceto dentro de si. Então, a pesquisa que fizemos mais de 8.000 exames de cérebro, e sabemos o momento em que essa pessoa vai além de si mesma, podemos prever isso. Agora, também sabemos que o momento em que eles começam a abrir seu coração, nós medimos isso milhares e milhares de vezes. Quando eles têm um cérebro coerente e um coração coerente, eles estão mudando todo o seu campo eletromagnético. E começamos cada meditação com uma emoção elevada. E à medida que nossos alunos começam a criar essas emoções elevadas do futuro deles, estamos medindo o que isso faz ao coração deles. E acontece que o coração deles, de repente, se torna muito coerente, se torna muito organizado, e quando você vive com ressentimento, raiva, frustração e impaciência, o coração se torna muito incoerente, assim como o cérebro. E assim, nos momentos em que o coração começa a ressoar em ordem, começa a produzir um campo magnético mensurável, e esse campo pode ter até 8 metros de largura. Essa é energia. E essa energia carrega uma intenção, uma mensagem, porque toda frequência carrega informação. E de repente eles começam a transmitir a nova assinatura inteira no campo. E quando eles fazem isso por um período prolongado de tempo, eles têm um efeito na matéria. Eles estão agora criando seu futuro porque são mais energia do que matéria, mais onda, menos partícula. Então qual é a maior razão pela qual as pessoas desistem de seus sonhos? Elas desistem de seus sonhos por causa dos hormônios do estresse. E o estresse é quando seu corpo é tirado da homeostase. O estresse é quando seu corpo é tirado de equilíbrio. A resposta ao estresse é o que seu corpo faz de forma inata para voltar à ordem. Então, se um cervo está na floresta e percebe um bando de coiotes, no momento em que o cervo percebe a ameaça em seu ambiente externo, ele mobiliza enormes quantidades de energia e recursos para cuidar de seu corpo e de seu ambiente. Então, no momento em que ele acessa esses recursos vitais, começa a produzir uma onda de química de adrenalina para fazê-lo correr, lutar ou se esconder. O sistema nervoso simpático é ativado, as pupilas se dilatam, os sucos salivares, as enzimas digestivas são desligadas, a frequência cardíaca aumenta, a resistência aumenta, a taxa respiratória aumenta, o sangue é enviado para as extremidades, a glicose é mobilizada e agora o corpo está acessando seus recursos vitais no ambiente. E isso é muito adaptativo a curto prazo, porque se um cervo consegue correr mais rápido que os coiotes, ele volta a pastar 15 minutos depois e retorna ao equilíbrio. Agora, os seres humanos têm exatamente os mesmos mecanismos. Mas e se não for um predador? E se for seu colega de trabalho sentado bem na cabine ao lado de você, com quem você teve algumas experiências difíceis no passado? Você concorda? Então algumas pessoas ativam essa resposta ao estresse o dia todo, porque nenhum organismo pode viver em modo de emergência por um período prolongado. Agora, esses hormônios do estresse são muito viciantes. O corpo recebe uma onda de adrenalina, uma onda de energia, e o cérebro fica excitado. E as pessoas se tornam viciadas nas emoções do estresse, na raiva, agressão, ódio, medo, ansiedade, preocupação, culpa, vergonha, sofrimento e na sensação de não serem dignas. Todos eles são criados a partir dos hormônios do estresse. Então, as pessoas começam a usar os problemas e condições em suas vidas para reafirmar seu vício em alguma emoção. Eles precisam do emprego ruim. Eles precisam do relacionamento ruim. Eles precisam de circunstâncias difíceis em suas vidas, porque isso os faz sentir algo. Então, se os hormônios do estresse são altamente viciantes e as pessoas usam as condições em seu ambiente para reafirmar seu vício nessas emoções, é possível que elas se tornem viciadas na vida que nem gostam. Podemos ativar a resposta ao estresse apenas com o pensamento, por causa do tamanho do nosso cérebro. Em outras palavras, dentre os potenciais infinitos no campo quântico, as pessoas escolhem o pior cenário quando estão vivendo em modo de sobrevivência. Então, no momento em que eles selecionam aquele pior cenário no futuro, e eles começam a abraçar isso emocionalmente, o corpo deles acredita que está vivendo naquela realidade futura, e eles estão tirando seu cérebro e corpo do equilíbrio fisiológico apenas com o pensamento. Eles desdobram a amarga memória do passado que está tatuada nas profundezas da sua matéria cinza, e como por mágica eles trazem em sua vida, e eles continuam enviando os mesmos sinais químicos para o corpo deles. E o corpo deles está literalmente no passado. Então, se você pode ativar a resposta ao estresse apenas com o pensamento,
E os hormônios do estresse são altamente viciantes. Então, é um fato científico que os efeitos a longo prazo dos hormônios do estresse regulam para baixo os genes e criam doenças. Então, se podemos ativar a resposta ao estresse apenas com o pensamento, e essas substâncias químicas do estresse acionam os botões genéticos que criam doenças. Então, é possível que seus pensamentos possam deixá-lo doente. Então, se seus pensamentos podem te deixar doente, é possível que seus pensamentos possam te curar. Então, quando você e eu reagimos a alguma condição no nosso ambiente externo, nós extraímos desse campo invisível de energia vital, que cerca nosso corpo e o transformamos em química. E o campo ao redor do corpo começa a encolher. Agora, nos tornamos mais matéria. Então, menos energia, mais partícula e menos onda. E no momento em que você se sente mais como matéria, a cada vez, as pessoas sempre tentarão controlar, prever e forçar resultados em suas vidas e lutar por resultados. Porque eles são matéria tentando mudar a matéria. Os próprios químicos do estresse aumentam nossos sentidos e nos tornamos materialistas em nosso mundo. E em outras palavras, se não podemos ver, não podemos cheirar, não podemos provar, não podemos sentir, não podemos ouvir, e porque as pessoas passam 70% do tempo vivendo em modo de sobrevivência, faz sentido então que eles estejam sempre focando na matéria. Eles estão restringindo seu foco na partícula da física quântica e eles nunca prestam atenção na onda de possibilidades. Então, sob os hormônios do estresse, tentamos controlar tudo em nossas vidas. E cada pessoa, cada problema, cada coisa, cada lugar tem uma rede neurológica em nosso cérebro. E quando o cérebro se excita, mudamos nossa atenção de uma pessoa para uma coisa, para um problema, para um lugar, e fazemos isso. Continuamos ativando esses circuitos, e se você continuar fazendo isso por um período prolongado, como uma tempestade de relâmpagos, o cérebro começa a funcionar de maneira incoerente. E quando o cérebro funciona de maneira incoerente, nós funcionamos de maneira incoerente. E quando o cérebro não está funcionando direito, nós também não estamos funcionando direito. As pessoas então ligam o cérebro em modo de emergência e agora não conseguem desligá-lo. E nenhuma nova informação pode entrar no sistema nervoso que não seja igual à emoção que estão experimentando. Porque se você está sendo perseguido pelo Senhor grande, não é hora de aprender. Não é hora de sentar e olhar para dentro e criar. Não é hora de abrir seu coração e confiar no desconhecido. Não é hora de se comunicar. É hora de correr, lutar e se esconder. E as pessoas passam a maior parte de suas vidas assim. Então, ouça. Nós vivemos em um reino. Esta realidade tridimensional, onde há um espaço infinito. Quão grande é o espaço nesta realidade tridimensional? Ele se estende para sempre. Sim, é eterno. Então nós experimentamos o tempo ao nos movermos pelo espaço. Então, se eu vou trabalhar daqui até a parede, vai levar um certo tempo para eu chegar lá. Então, se as pessoas estão vivendo como materialistas, definidas pelo corpo no espaço e no tempo, em seu ambiente e no tempo, então faz sentido, então eles alcançarão seus objetivos. Sim, eles vão conseguir aquela mansão, mas vai levar 30 anos para pagá-la. Vai levar um tempo. Sim. Eles vão conseguir um novo relacionamento, mas vão ter que entrar no Match.com e olhar para partes do corpo repetidamente, sair em muitos encontros e finalmente encontrar a pessoa certa. E então, é claro, eles terão o sonho de comprar a casa. Mas então eles têm que conseguir o emprego certo, então eles têm que enviar seus currículos e fazer muitas entrevistas diferentes para aceitar um emprego que nem gostam. E tudo isso vai levar tempo. E ainda assim, o coração, no momento em que a pessoa entra nessa resposta de estresse, bate de forma incoerente também. E de repente, o cérebro e o coração estão fora de ritmo. Mas e se uma pessoa tivesse a habilidade de encontrar o momento presente e nós pudéssemos prever isso repetidamente? E de repente, em vez de pensar sobre o futuro previsível ou lembrar do passado familiar, eles se dedicaram ao momento presente. E se, em vez de restringir o foco no problema, na ameaça em seu ambiente externo, você os ensinasse a tirar a atenção da matéria, dos objetos, das pessoas, dos lugares e das coisas, e encontrar o generoso momento presente, e passar de alguém para ninguém, de alguém para ninguém, de algo para nada, de algum lugar para lugar nenhum, de algum tempo para lugar nenhum. Esse seria o momento em que eles começariam a desinvestir sua energia dessa realidade tridimensional e, de repente, agora eles se tornam pura consciência. E à medida que eles começam a passar pelo olho da agulha e se tornam ninguém, nenhuma pessoa,
nenhuma coisa, lugar nenhum e nenhum tempo se continuarem se entregando a esse campo unificado. Eles passarão de alguém para ninguém, para a consciência de todos, da consciência de alguém para a consciência de ninguém, para a consciência de todos, da consciência de algo para a consciência de nada, para a consciência de tudo, da consciência de algum tempo para a consciência de nenhum tempo, para a consciência de todo o tempo, da consciência de algum lugar para lugar nenhum, para todo lugar. Não é esse o campo quântico, né? O campo unificado. O campo quântico é um campo invisível de informação que existe além do espaço e do tempo. E quando criamos a partir desse lugar, não precisamos mais ir a lugar nenhum para conseguir isso. Na verdade, quando há uma correspondência vibracional entre sua energia e algum potencial no campo quântico, você vai colapsar o tempo e atrair a experiência para você. Porque Einstein disse que o campo é a única agência que governa a partícula. Essa energia afeta a matéria. E no momento em que isso acontece, quando você se torna ninguém, nenhum, nada, em lugar nenhum e em nenhum tempo, de repente você não está mais pensando naquela pessoa, ou naquele problema, ou naquela coisa, e suas ondas cerebrais desaceleram de beta para alfa e você sai imediatamente da sua mente analítica, diferentes compartimentos do cérebro que antes estavam subdivididos. Se você não está mais pensando nessas coisas, de repente eles começam a se sincronizar, começam a se unificar, começam a se integrar. A parte da frente do cérebro começa a se comunicar com a parte de trás do cérebro. O lado direito do cérebro começa a se comunicar com o lado esquerdo do cérebro. E o que se fixa no cérebro se conecta no cérebro. E de repente o cérebro começa a entrar na união psíquica. Nós vimos isso repetidamente. E no momento em que essas duas metades do cérebro se juntam, a união da polaridade, a união da dualidade. Ao mesmo tempo exato, de repente o coração começa a entrar em coerência e isso começa a produzir um campo magnético mensurável. Agora eles não estão mais extraindo do campo, eles estão contribuindo para o campo. E esse campo começa a se expandir. Essa energia é uma frequência e essa frequência carrega informação. E agora eles colocam sua intenção nessa energia. E eles estão transmitindo uma nova assinatura para o campo. E observe, vemos pessoas sentadas em sua meditação e de repente começamos a ver o cérebro delas entrando nesse padrão. E nós apenas dizemos aos neurocientistas que vêm estudar nosso trabalho: ela vai explodir. O que você quer dizer com que ela vai explodir? Apenas observe. E de repente quando aquele cérebro entra nesse tipo de coerência, e de repente ela se sente tão inteira, e tão completa, e tão cheia de amor, apaixonada pela vida que é impossível querer. Como você pode querer quando está inteiro? E naquele momento o coração fica super coerente. E eu posso andar por aí e olhar para aquela pessoa, e lágrimas de alegria escorrem pelo seu rosto. Ela está conectada ao campo unificado, e se você correr direto para isso, e se fundir com isso, quando voltar aos seus sentidos, você leva um pedaço disso com você. Você se torna mais determinado, tem uma vontade incrível. Você se torna mais consciente, tem uma mente infinita. Você se torna mais consciente, é uma consciência infinita. Você se torna mais generoso, é um doador de vida. Você se torna mais amoroso, é uma inteligência amorosa. A natureza dele se torna a sua natureza, a mente dele se torna a sua mente. E de repente agora você não precisa fazer nada, porque é o seu estado de ser.